Shalom, amados irmãos, você que acompanha nossos trabalhos nas redes sociais, mais uma vez, estamos passando aqui nesse dia maravilhoso para poder dizer para você tudo o que Deus ele faz sobre a nossa vida. Amados irmãos, nós precisamos aprender sobre a palavra de Deus dia após dia, nós precisamos meditar sobre a palavra de Deus e é de grande importância que nós vamos falar sobre o amor que é incondicional. Existem muitas pessoas que têm vivenciado, outras dizem que não acreditaram que o amor existe, outras dizem que o amor só existe amor de novela. Mas é de fato que nós devemos, irmão, entender que o amor é real. Às vezes, somos nós que não sabemos agora interpretar esse amor que é real, esse amor que é verdadeiro. Por quê? Porque lá na infância, tudo vai começar na infância. Tudo do ser humano adulto começa lá na infância. Se a sua infância foi uma infância difícil, onde que o seu pai e a sua mãe não teve diálogo com você, não preparou você para poder fazer de você um grande homem, uma pessoa que na qual venha ter personalidade, um caráter, um posicionamento diferente, vai ser difícil você, então, agora ter um relacionamento no seu casamento. Nós sabemos que quando criança, muitas das vezes, os pais, eles não preparam seus filhos porque eles acreditam que os seus filhos é uma simples criança que na qual está crescendo. Mas eles não sabem agora da importância que é o pai ou a mãe estar presente, se tornando o amigo do filho, não se tornando um pai ou uma mãe que na qual o filho venha ter medo. Pai e mãe não é para ter medo, assim como Deus não é para você ter medo de Deus, não é para você ter medo de Jesus, é para você amá-lo, respeitá-lo, assim como Deus te ama, assim como Deus te respeita, você deve respeitá-lo. Porque nós vemos muitos filhos que na qual escondem coisas dos seus pais, porque ele tem medo de chegar em casa e poder falar para o pai ou para a mãe que ele foi reprovado de ano ou que ele fez uma travessura e a professora mandou chamar eles para ir na escola. Os pais, ao invés de ter um bom psicólogo, um bom psiqui, os pais verdadeiramente começam a castigar o filho, começam a dizer que o filho é burro, começa a falar que o filho, ele só traz confusão, ele só traz coisa. E essas palavras o filho está ouvindo. E o filho começa a ficar com o seu psique abalado. O seu psicológico fica abalado. E ficando abalado, esta criança começa a crescer de forma uma criança doente psicologicamente. Por quê, irmão? Porque o pai não soube dizer para o filho: meu filho, você fez uma travessura na escola, o que aconteceu? Vamos lá resolver. E chegar em casa, falar com o filho: meu filho, você não pode fazer isso por conta disso, daquilo outro. Mas não, quando o pai chega da escola, pega uma vara, pega ali um cinto e achando que isso vai corrigir o filho. Pode corrigir naquele momento, mas quando ele estiver adulto, o psique dele foi abalado como criança. Porque muitos casamentos não duram. Porque muitos pais se apegaram com seus filhos demais quando criança. Onde estava, sempre o filho estava. A proteção era demais. E o que acontece? Então, quando o filho ou a filha se apaixona por alguém, pensando na forma da carência. Qual é a carência? A carência na qual a mãe sempre teve os cuidados. Ela pensa que o marido também vai ter os mesmos cuidados. Mas de repente, o cara que ela casou, a filha casou, simplesmente os pais não tinham muita atenção. E de repente o que acontece? Vai acontecer brigas, desavenças e traições. Um problema maior ainda surge na vida quando a pessoa tem filhos. A pessoa não sabe lidar com os momentos, não sabe lidar agora com a situação. O que as pessoas só sabem fazer é atirar palavras que machucam
o coração do outro porque elas não foram preparadas antes para poder então lançar palavras de amor. E é por isso que nós vemos tantas crianças jogadas por esse mundo afora. Nós vemos crianças que não querem ir para a escola, ao invés dos pais entender o motivo porque a criança não quer ir na escola. O pai quer obrigar, quer bater, força ele ir. Quer um conselho? Quando o seu filho dizer para você que não quer ir na escola, você não leve ele para a escola. Você vai simplesmente tomar um sorvete com ele, ter um bate-papo com ele, conversar com ele, porque ele é o seu amigo e você é amigo dele. E se o seu filho pegar confiança em você como um pai amoroso, como uma mãe amorosa, ele vai te contar tudo sem problemas. Ele vai colocar para fora tudo, porque ele sabe que tem alguém que não vai criticar ele, mas tem alguém que vai ouvir ele. Tem alguém que vai agora depositar a confiança nele. É assim que a criança pensa. É assim que a criança, ela imagina. E você, sendo sábio, você com sabedoria, você vai então entender, meu filho. Então vamos mudar você de escola. Qual é a escola que você gosta? Qual é a escola que você mais se adaptou? Qual é a escola, meu filho, que você vai ser feliz, que você vai estudar? Lembre-se, meu filho, a escola não é para você simplesmente ir para lá. A escola é para você aprender sobre as coisas do mundo. A escola é para você poder aprender a fazer a beleza de Deus, para você poder enxergar as coisas de Deus. É você ter um conhecimento, meu filho. Você vai ter sabedoria, você vai fazer muitas coisas maravilhosas. É assim que um pai e uma mãe deve ser com o seu filho. Não é ficar agarrado com o filho para cima e para baixo. Não é chegar no lugar e pegar o filho no colo e ficar bem catraçado nele. Não é ficar com o filho dormindo e pensando que está fazendo bem para o seu filho. Não. Você está maltratando o seu filho. Pelo amor que você tem, você acha que você está agora fazendo a coisa certa, que você está com o seu filho porque é seu filho no colo, mas você está destruindo o futuro do seu filho, porque lá na frente o seu filho não vai achar você. Quando o problema aparecer, quando surgir a dificuldade, o seu filho pode até entrar em depressão e cometer um suicídio, porque não foi preparado cá atrás. Não foi preparado pelo pai cá atrás. E quando ele cresceu imaturo. E eu falo de mim mesmo. Tem muitas coisas na minha vida, na minha pessoa, que eu precisei me libertar. Eu precisei encarar o mundo, porque eu não tive conhecimento. Quando a minha mãe mandava eu estudar, é do jeito que eu estou dizendo. 7 pedras nas mãos. E o filho não é para ser atirado pedras, porque o seu filho deve se tornar o seu amigo. O seu filho deve se tornar o seu amigo. Mas se você atirar pedras nele, qualquer coisa que aparecer na vida dele, na escola, ou seja lá onde é que for, ele não vai te contar. Ele vai contar para o amigo, ele vai contar para o vizinho, mas ele não vai desabafar com você. Com medo, porque sabe que você é ignorante, pai. Sabe que você vai descer a madeira. Sabe que você não vai ter diálogo. Você já vai mandar ir de castigo, ficar de joelhos sobre os milhos, sobre caroço de arroz. Você já vai colocar ele para poder agora ficar ali sem assistir a TV, sem fazer qualquer coisa de castigo. Você não vai conversar com ele. Você não vai ter um diálogo com ele. A intenção desse vídeo é para que você possa aprender como você deve agora se tornar amigo do seu filho. Não é você colocando uma babá para cuidar do seu filho que o seu filho vai estar em segurança, que o seu filho vai crescer saudável e bem. Não, isso aí você só está preparando o seu filho para ele se tornar mais um que na qual vai sofrer nesse mundo cruel que nós vivemos. Então, meu irmão, prepare o seu filho no caminho que ele deva andar. Ensine a ele a palavra de Deus. Ensine a ele ter amor. Se a sua casa, dentro do seu lar, você que é o esposo e a esposa,
Se vocês não tiver harmonia, se vocês não tiver amor entre os dois, os seus filhos estão vendo isso. Os seus filhos estão vendo como você fica no celular, como você fica distante da sua mãe, como a sua mãe chora às escondidas. Os filhos não são bobos, irmãos. Eles não têm maldade, malícia como os adultos têm, mas eles são sabidos. Não pense que os filhos, só porque é criança de 4, de 3, de 5 anos, de 7 anos, não pense que as crianças, elas simplesmente não sabem o que está passando. Elas sabem. Tenha mais diálogo com seu filho, tenha mais diálogo com a sua filha. Diga para eles, passeie com eles, dê a eles o telefone para eles ligar para os amiguinhos, para eles conversar com os avós. Deixe os seus filhos, trate os seus filhos diferente, com atitudes diferentes. Invista nos seus filhos. Diga para eles, ensine eles. Eles precisam de você. Não abandone os seus filhos, não jogue os seus filhos, como muitos têm feito e fazem. É triste, irmão. É triste ver muitas crianças agora passando por dificuldades, passando por momentos na qual os pais são responsáveis por tudo isso. Porque tudo começa dentro do seu lar. Tudo vai depender de você que é pai, que é mãe. Se você não souber, irmão, vai nascer um filho na qual vai ser tímido. Vai nascer um filho, vai crescer um filho, desculpe. Vai crescer um filho na qual não vai nem na padaria comprar um pão porque tem vergonha. Vai crescer um filho que não vai no banco, como eu, meu caso, posso dizer isso que eu estou me libertando. Uma pessoa que tem medo da sociedade, que tem medo das outras pessoas, porque foi reprimido, porque não teve contato, porque o diálogo faltou dentro da casa, o crescimento faltou. Imagine uma criança vendo seus pais brigar todos os dias. Imagine uma criança vendo seu pai e sua mãe se separando, discutindo, partindo um para cima do outro. Imagine como fica a mente dessa criança. Quando ela crescer, ela vai fazer as mesmas coisas, porque o filho é o reflexo dos pais. Aqueles que forem abençoados por Deus, e se Deus tiver a misericórdia, eles poderão então fazer como eu, pela misericórdia, começar a estudar e enxergar o mundo diferente, e ver as pessoas diferente. Quando o pai protege muito o filho, a mãe protege muito o filho, acontece que o filho não vê maldade em ninguém. E aí está o problema. As pessoas gostam de aproveitar dessa pessoa. E aí, meu irmão, essa pessoa começa a sofrer, essa pessoa começa a passar cada dia mais por coisas difíceis da vida. Sem contar que ainda tem o lado espiritual. Sem falar que ainda existe o lado espiritual que é terrível e sombroso sobre a vida das pessoas. Mas eu creio, meu irmão, que você vai aprender muito mais a educar o seu filho com amor, com carinho, dedicação. Você vai aprender a ouvir ele, não maltratando ele, para que ele possa se tornar o seu amigo de verdade, para que ele possa confidenciar tudo na vida dele para você. Assim você faz um adulto de verdade, um filho de verdade, uma pessoa na qual vai estar sempre disposta a fazer as coisas certas. Então, que você possa ficar com esta palavra, que você possa ficar com esta meditação neste dia. Cuide do seu filho, cuide do seu filho. A escola, o professor, não vai cuidar do seu filho. Ninguém vai cuidar do seu filho tão bem que nem você, que é pai, que é mãe. É você que deve direcionar o seu filho. Ah, qualquer coisa. Ah, seu vagabundo, fulano de tal é melhor do que você. O filho do meu tio é melhor do que você. Nada disso, irmão. Sem comparações. Não compare filho de ninguém. Não diga que o seu filho é burro, porque talvez ele só precise da sua compreensão. Ele só precisa que você, às vezes, seja mais carinhoso,
mais atencioso com Ele, para que então as coisas possam dar certo. Tá certo? Deus abençoe sua vida, em nome do Rei Jesus. Um abraço, eu aguardo você aqui no Templo dos Guardiões e muito em breve teremos muito mais vídeos sobre a sexualidade, sobre a vida do filho. Que Deus assim abençoe sua vida abundantemente. Um abraço do apóstolo especialista no mundo da espiritualidade, W. Neves. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde. Paz-me do Senhor.